Você já acordou com lágrimas nos olhos após encontrar em sonhos alguém que já partiu deste mundo? Aquela sensação indescritível de estar novamente na presença de seu ente querido, ouvindo sua voz, sentindo seu toque, como se a barreira entre os mundos tivesse sido momentaneamente suspensa. Não é coincidência. Padre Pio, um dos santos mais misticamente dotados da Igreja, revelou que esses sonhos carregam significados profundos, que podem transformar completamente sua compreensão sobre a vida após a morte e sua própria jornada espiritual. O que você talvez não saiba é que, segundo os ensinamentos do venerado Padre Pio, esses sonhos não são meras criações do seu subconsciente ou lembranças nostálgicas manifestando-se durante o sono. São, na verdade, pontes sagradas entre este mundo e o além, momentos especiais permitidos por Deus para que ocorra uma comunicação entre almas que, embora separadas pela morte física, permanecem eternamente conectadas pelo amor e pelos laços espirituais que transcendem o tempo e o espaço. Esses encontros noturnos, longe de serem aleatórios ou irrelevantes, são oportunidades preciosas de receber orientações, conforto ou até mesmo alertas que podem redefinir o curso de sua vida. Os milhares de relatos coletados durante décadas de ministério do Padre Pio revelam padrões surpreendentes nesses sonhos, indicando que há uma linguagem específica nessas visitas noturnas que precisamos aprender a decifrar. Antes de compartilhar com você o segredo transformador que o Padre Pio revelou sobre esses sonhos especiais, é fundamental entender que estas experiências não acontecem por acaso. Elas são permitidas no momento exato em que sua alma precisa desse contato, seja para seu crescimento espiritual, para trazer paz ao seu coração aflito, ou para convidá-lo a uma missão especial em favor da alma que o visita em sonho. Padre Pio, com seus estigmas e dons espirituais extraordinários, estava posicionado de maneira única entre os dois mundos, capaz de ver além do véu que separa o visível do invisível. Durante mais de 50 anos, ele foi testemunha de incontáveis manifestações do mundo espiritual, incluindo aparições de almas falecidas que buscavam orações, ofereciam orientações ou simplesmente traziam conforto aos vivos. Essa experiência mística lhe conferiu uma sabedoria rara sobre como o mundo espiritual interage com o nosso, especialmente através dos sonhos, que ele descrevia como momentos de vulnerabilidade abençoada, onde nossa alma está mais receptiva às visitas do outro mundo. O ensinamento que estou prestes a compartilhar com você transformou a vida de milhares de pessoas que, após compreenderem o verdadeiro significado desses sonhos, encontraram paz, direção e até mesmo milagres em suas vidas. Padre Pio afirmava que quando sonhamos com alguém que já faleceu, estamos diante de um de 3 possíveis cenários, cada um com seu próprio significado e propósito divino. Esta revelação não é amplamente conhecida porque muitos consideram os sonhos como experiências puramente psicológicas, ignorando sua dimensão espiritual profunda, que pode mudar completamente a maneira como você entende não apenas seus sonhos, mas também sua própria jornada espiritual e sua relação com aqueles que já partiram. Antes de revelar esses 3 cenários que explicam por que você está recebendo essas visitas em sonhos, quero que você entenda algo crucial. Segundo Padre Pio, ignorar esses sinais pode representar uma perda espiritual significativa, como deixar passar uma carta selada do céu sem abri-la. Ele ensinava que devemos tratar esses sonhos com reverência e discernimento, nunca com medo ou superstição, mas sim com a certeza de que são oportunidades sagradas de conexão, cura e crescimento espiritual. Você tem prestado atenção a esses sinais que chegam durante a noite ou tem descartado essas experiências como simples coincidências sem significado? O primeiro cenário que Padre Pio identificava quando sonhamos com alguém que já partiu é o mais urgente, um pedido de socorro. Quando uma alma no purgatório, esse estado de purificação antes de alcançar a plenitude celestial, necessita de orações e sufrágios para aliviar seu processo de purificação, ela pode receber permissão divina para visitar seus entes queridos em sonhos. Essas visitas frequentemente se manifestam com características específicas. O falecido pode aparecer com expressão de preocupação, angústia
ou até mesmo pedir explicitamente por orações. Você já notou que em alguns sonhos a pessoa querida parece estar tentando comunicar algo urgente, mesmo que não use palavras diretas? Padre Pio ensinava que estes são sinais claros de que a alma está pedindo sua intercessão. O segundo cenário é igualmente significativo. Um sonho onde o falecido aparece sereno, radiante ou em um ambiente de luz e paz. Nestas visitas, segundo o Padre Pio, estamos diante de uma alma que já alcançou a glória celestial e recebeu permissão divina para trazer conforto, orientação ou simplesmente assegurar seus entes queridos de que está bem. Esses sonhos são verdadeiros presentes do céu, especialmente para aqueles que sofrem pela perda recente de alguém amado. O santo de Pietrelcina relatava inúmeros casos em que pessoas atormentadas pela dúvida sobre o destino de seus entes queridos receberam através desses sonhos a certeza de que a pessoa amada estava em paz, o que lhes permitiu finalmente encontrar conforto e seguir em frente com suas próprias vidas. O terceiro, e talvez mais intrigante cenário, ocorre quando o falecido aparece para trazer um aviso ou orientação sobre alguma situação em sua vida ou decisão importante que você precisa tomar. Padre Pio afirmava que Deus, em sua infinita misericórdia, às vezes permite que almas já purificadas atuem como mensageiras, trazendo orientações específicas para proteger ou guiar seus entes queridos ainda na Terra. Se você já teve um sonho em que alguém falecido oferecia um conselho ou alertava sobre algo em sua vida, saiba que pode ser muito mais que uma coincidência. Pode ser uma intervenção divina para seu bem-estar ou proteção. Se este ensinamento do Padre Pio sobre o significado dos sonhos com pessoas falecidas está tocando seu coração, e você deseja receber mais revelações como esta, escreva nos comentários: Padre Pio, ilumine meu caminho. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens de esperança e sabedoria espiritual. A capacidade de interpretar corretamente esses sonhos especiais é uma arte que Padre Pio dominava e ensinava aos seus filhos espirituais. Ele explicava que para compreender a mensagem contida nesses encontros noturnos, é preciso observar 3 elementos fundamentais: o contexto emocional do sonho, os detalhes do ambiente onde o falecido aparece e qualquer símbolo ou gesto específico que pareça significativo durante a interação. A emoção predominante durante o sonho, seja paz, urgência, preocupação ou alegria, é frequentemente um indicador-chave do tipo de mensagem sendo transmitida. Um sonho onde você acorda com uma sensação de paz profunda geralmente indica um encontro consolador, enquanto despertar com uma sensação de urgência pode sinalizar um pedido de oração ou uma advertência. O ambiente onde o falecido aparece também carrega significados importantes. Padre Pio observava que quando a pessoa aparece em um local escuro, sombrio ou desconfortável, frequentemente indica uma alma em estado de purificação que necessita de orações. Por outro lado, quando aparece em um ambiente luminoso, belo ou sereno, geralmente sugere uma alma em estado de graça que vem trazer conforto ou orientação. Os detalhes dessas cenas não são aleatórios. São elementos de uma linguagem espiritual que, segundo o Padre Pio, podemos aprender a interpretar com o tempo e a prática do discernimento espiritual, sempre guiados pela fé e pela prudência que nos protegem de interpretações supersticiosas ou exageradas. Quanto aos símbolos e gestos específicos, Padre Pio ensinava que devemos prestar especial atenção a objetos ou ações que pareçam fora do comum ou particularmente marcantes no sonho. Uma flor oferecida pode simbolizar a necessidade de uma obra de caridade. Um livro pode representar orações ou missas a serem oferecidas. Apontar para uma direção específica pode indicar um caminho a seguir ou uma decisão a tomar. Muitas vezes, explicava o santo, essas mensagens são personalizadas, utilizando símbolos que têm significado especial para você e o falecido, criando uma comunicação íntima e significativa que transcende as barreiras entre os mundos. Esta é a linguagem dos sonhos espirituais,
uma forma de comunicação que Padre Pio nos convida a aprender, não com medo ou superstição, mas com um coração aberto à possibilidade do divino se manifestando em nossas noites. Diante desses sonhos significativos, Padre Pio nos ensina que devemos responder com 3 ações fundamentais que formam os pilares de uma resposta adequada a essas visitas espirituais. O primeiro pilar é o discernimento. Nunca aceitar cegamente qualquer sonho como uma mensagem divina, mas analisá-lo à luz da fé, da razão e dos ensinamentos espirituais. Nem todo sonho é uma visita espiritual, alertava Padre Pio. Alguns são apenas manifestações do nosso subconsciente. O verdadeiro discernimento nos protege tanto da incredulidade, que fecha portas para experiências autênticas, quanto da credulidade excessiva, que pode nos levar por caminhos equivocados. Este discernimento se desenvolve através da oração constante, do conhecimento da fé e da consulta a guias espirituais sábios que podem ajudar a interpretar essas experiências. O segundo pilar da resposta adequada é a ação espiritual. Responder concretamente ao que foi percebido no sonho, especialmente através da oração. Padre Pio recomendava veementemente que, após um sonho com alguém falecido, oferecêssemos orações específicas pela pessoa, o rosário, via sacra, ou, idealmente, a Santa Missa. Não há intercessão mais poderosa pela alma de um falecido do que o santo sacrifício do altar, afirmava. Além das orações, ele aconselhava também realizar obras de caridade, jejuns ou pequenas mortificações em intenção da alma que nos visitou, explicando que essas obras de misericórdia possuem um poder extraordinário para auxiliar as almas em sua jornada de purificação e, ao mesmo tempo, atraem graças especiais para nossas próprias vidas. O terceiro pilar é a transformação pessoal. Permitir que essas experiências transformem nossa própria vida espiritual e nossa relação com o mundo invisível. Padre Pio observava que muitas pessoas, após um sonho significativo com um ente querido falecido, experimentavam uma renovação profunda de sua fé, desenvolviam maior sensibilidade espiritual ou sentiam-se chamadas a uma conversão mais autêntica. Estas visitas são frequentemente convites para nossa própria transformação, ensinava, lembrando-nos da realidade da vida eterna e da comunhão dos santos. Ao responder a esses sonhos não apenas com orações pelo falecido, mas também com uma abertura para mudar o que precisa ser mudado em nossa própria vida, honramos verdadeiramente o significado dessas pontes entre os mundos. Padre Pio nos deixou orientações valiosas sobre como distinguir um sonho comum de uma verdadeira visita espiritual. Ele explicava que os sonhos que contêm visitas autênticas de pessoas falecidas geralmente possuem características distintivas, uma nitidez e vivacidade incomuns, uma qualidade de presença quase palpável da pessoa falecida e uma memória persistente do sonho mesmo dias ou semanas após a experiência. Você já teve um sonho tão real que, ao acordar, ficou surpreso por descobrir que era apenas um sonho? Segundo Padre Pio, essa qualidade de realismo intenso é frequentemente um sinal de que o sonho transcende os processos normais da mente e pode conter uma dimensão espiritual autêntica. Outro sinal revelador está na coerência e no propósito claro do sonho. Enquanto os sonhos comuns frequentemente contêm elementos absurdos, transições ilógicas e cenários impossíveis, os sonhos com visitas espirituais geralmente apresentam uma narrativa coerente, com início, meio e fim bem definidos, e um propósito ou mensagem clara, mesmo que expressa através de símbolos. Padre Pio observava também que esses sonhos frequentemente deixam um impacto emocional e espiritual duradouro. Não são facilmente esquecidos, nem descartados como insignificantes. Pelo contrário, permanecem vívidos na memória e continuam a provocar reflexão e a tocar o coração muito tempo depois de terem ocorrido. Um terceiro sinal, talvez o mais significativo, é o fruto espiritual que o sonho produz em sua vida. Padre Pio ensinava que um sonho autenticamente espiritual não apenas impressiona ou comove no momento, mas produz frutos tangíveis.
um maior desejo de oração, uma renovada consciência da realidade espiritual, um impulso para reconciliar relacionamentos ou corrigir situações problemáticas em sua vida. Pelos frutos os conhecereis, citava ele o Evangelho, explicando que uma autêntica visita espiritual em sonho nunca deixaria a pessoa em estado de medo paralisante ou confusão persistente, mas sim com um senso de propósito, esperança e frequentemente com uma clareza sobre algo que precisa ser feito ou mudado. Se seu sonho com alguém que partiu deixou em você um impulso para o bem, para a oração ou para a transformação positiva, este é um forte indicativo de sua autenticidade. A maneira como você responde a esses sonhos especiais pode ter um impacto profundo não apenas na alma do falecido, mas também em sua própria vida espiritual. Padre Pio relatava inúmeros casos onde pessoas que responderam apropriadamente a esses sonhos, com discernimento, orações e mudanças em suas vidas, experimentaram graças extraordinárias. Em um caso particularmente comovente, uma mulher começou a sonhar repetidamente com seu pai falecido, que parecia angustiado e apontava para documentos. Após orar intensamente e investigar a situação, ela descobriu que seu pai havia deixado dívidas não resolvidas. Ao sanar essas pendências e oferecer missas pela alma dele, os sonhos cessaram, e ela posteriormente sonhou uma única vez com o pai, agora radiante de alegria, em um ambiente luminoso, uma indicação clara, segundo Padre Pio, de que sua alma havia encontrado paz. O santo de Pietrelcina enfatizava que a resposta mais poderosa a esses sonhos é a Santa Missa. Uma única missa oferecida pela alma de um falecido tem mais valor do que todas as outras orações e sacrifícios combinados. Ele ensinava, baseando-se na tradição da Igreja sobre o valor infinito do sacrifício eucarístico. Ele aconselhava seus filhos espirituais a estabelecer a prática de oferecer missas regularmente pelos falecidos, especialmente após receberem visitas em sonhos. Muitos testemunharam que, após seguirem esse conselho, receberam sonhos subsequentes onde o falecido aparecia em estado de paz e gratidão, ou então os sonhos cessavam completamente. Ambos sinais de que a alma havia recebido o auxílio necessário e estava em paz. Além das missas e orações, Padre Pio recomendava um terceiro elemento de resposta, o desapego saudável. Ele observava que algumas pessoas se tornavam excessivamente apegadas a esses sonhos, buscando-os ansiosamente ou ficando perturbadas quando não os tinham. Estas visitas são dádivas divinas, não direitos, explicava ele. E Deus as concede no tempo e na forma que Ele sabe ser melhor para todas as almas envolvidas. O verdadeiro amor pelos falecidos se manifesta não na busca ansiosa por mais sonhos ou sinais, mas na prontidão em oferecer orações, sacrifícios e boas obras por sua intenção, confiando-os amorosamente à misericórdia divina. Este desapego saudável, longe de diminuir o amor pelo falecido, purifica-o e eleva-o à dimensão da verdadeira caridade cristã. Um dos aspectos mais belos do ensinamento do Padre Pio sobre os sonhos com falecidos é o profundo conforto que eles podem trazer para quem sofre a dor da separação. Ele relatava incontáveis histórias de pessoas que, esmagadas pelo luto após a perda de um ente querido, encontraram consolo indescritível ao receberem uma visita em sonho que lhes assegurava que seu amado estava bem. Uma jovem mãe que havia perdido seu filho pequeno em um acidente estava à beira do desespero, questionando a própria fé e o amor de Deus, quando sonhou com um menino em um jardim celestial, correndo feliz entre flores extraordinárias, sendo cuidado por figuras angelicais. A vivacidade e o detalhe do sonho, a sensação persistente de paz que permaneceu após acordar, e a transformação gradual de sua dor dilacerante em uma saudade serena foram, segundo o Padre Pio, evidências claras de uma graça especial concedida por Deus. Esse conforto vai além do mero alívio emocional temporário. Ele frequentemente inicia um processo de cura interior profunda e duradoura. Padre Pio observava que as pessoas que recebem e respondem adequadamente a esses sonhos geralmente experimentam uma transformação gradual de sua relação com a perda.
A dor não desaparece completamente, explicava ele, pois a saudade é a outra face do amor e permanecerá enquanto amarmos. Mas a natureza dessa dor se transforma de uma angústia desesperada para uma saudade serena, iluminada pela esperança do reencontro eterno. Este processo de transformação do luto é uma das graças mais preciosas que podem vir através desses sonhos especiais, permitindo que a pessoa continue sua jornada terrena com o coração ferido, mas não destruído pela perda. Mais profundamente ainda, esses sonhos frequentemente despertam ou renovam a fé na vida eterna e na comunhão dos santos. Para muitas pessoas, explicava Padre Pio, a experiência tangível de encontrar novamente o ente querido em um sonho vívido torna-se uma âncora de fé, uma experiência concreta que fortalece sua crença na realidade da vida após a morte. Não é mais apenas uma doutrina abstrata ou uma esperança vaga, dizia ele, mas uma realidade experimentada, ainda que brevemente e de forma imperfeita, através desses encontros noturnos. Esta renovação da fé, por sua vez, transforma não apenas a relação da pessoa com seu luto, mas potencialmente toda a sua vida espiritual, abrindo-a para uma consciência mais viva da dimensão sobrenatural que permeia nossa existência cotidiana. Esses ensinamentos do Padre Pio sobre os sonhos com pessoas falecidas nos convidam a uma vigilância espiritual mais ampla em nossa vida cotidiana. Se Deus permite que as almas se comuniquem conosco através dos sonhos, isso revela algo profundo sobre a natureza da realidade. O véu entre o mundo visível e o invisível é mais tênue do que muitos imaginam, e estamos constantemente cercados por uma dimensão espiritual que raramente percebemos com clareza. O santo de Pietrelcina nos convida a cultivar uma consciência mais aguda desta realidade, não apenas durante os sonhos, mas em todos os momentos de nossa vida. Os santos vivem constantemente conscientes da presença dos anjos, dos santos e das almas que nos precederam, ensinava ele. E esta consciência transforma sua percepção de tudo o que os rodeia. Esta vigilância espiritual se expressa primeiramente em uma vida de oração mais profunda e constante. Para Padre Pio, a oração não era apenas um conjunto de fórmulas a serem recitadas em momentos específicos, mas uma disposição contínua da alma que se mantém em diálogo amoroso com Deus e aberta às inspirações divinas. A alma que vive em estado de oração, afirmava ele, percebe mais facilmente as manifestações sutis do mundo espiritual, seja nos sonhos, seja nas inspirações interiores durante o dia. Ele recomendava práticas específicas como o exame de consciência noturno, um momento de reflexão silenciosa antes de dormir, revisando o dia passado à luz da presença divina e confiando o sono que se aproxima à proteção de Deus e dos anjos. Uma preparação ideal para receber, se for da vontade divina, visitas espirituais durante o sono. O ensinamento final do Padre Pio sobre este tema é talvez o mais importante. Os sonhos com falecidos, por mais consoladores e significativos que sejam, são apenas lampejos momentâneos de uma realidade muito maior, a comunhão dos santos e a vida eterna para a qual todos estamos destinados. Estas experiências são como pequenas janelas que se abrem brevemente para o céu, dizia ele. Mas o verdadeiro objetivo de nossa vida espiritual não é colecionar estas experiências, por mais preciosas que sejam, mas sim preparar-nos para o momento em que não mais precisaremos de sonhos ou visões para encontrar nossos entes queridos e nosso Senhor face a face na eternidade. Assim, o verdadeiro fruto desses sonhos especiais não é apenas o conforto ou as mensagens específicas que trazem, mas o impulso renovado que nos dão para viver cada dia com mais fé, esperança e amor, preparando-nos para esse encontro definitivo.